Olá, turma, correção da bimestral do dia 30 de novembro, quarta questão. Entre 2009 e 2019, o PIB de um país cresceu exponencialmente a taxa de 3% ao ano. Em 2019, o PIB era de 700 bilhões de dólares. Qual era o PIB em 14? Muito bem, o PIB em 14, a gente não sabe, vamos chamar de X. Mas se o PIB de 2014 for X e ele cresce a uma taxa de 3% ao ano, qual será o PIB em 2015? Exatamente, 1,03 vezes o PIB que tinha em 2014. Então pega esse PIB, pega esse valor X que a gente não conhece e multiplica por 1,03. Por que 1,03? Por causa daquela velha historinha, né? Eu tenho aqui, esse é o PIB de 14, X. Você calcula quanto ele cresceu 3%, né? Uma taxa de 3% ao ano. Então calcula quanto vale 3% do valor dele e acresce. Então você vai ter tudo que você tinha no começo, mais esse 3% de acréscimo, de crescimento, né? Então você vai ficar com 103% do valor que você tinha. 103% é 103 por 100, que é 1,03. Então em 2015 você vai ter 1,03 vezes o que você tinha em 14. E como a taxa de 3% ao ano, em 16. Em 2016 você vai ter tudo que você tinha em 15 multiplicado por 1,03. Então você vai ter 1,03 ao quadrado vezes x e assim sucessivamente. Então em 2017 será 1,03 ao cubo, né? Em 2018 é só multiplicar por 1,03 de novo, o anterior. Então fica 1,03 à quarta vezes o x. E finalmente em 19, 1,03 à quinta. Ok? Então, o que você vai ter em 19 é 1,03 vezes elevado à quinta, 1,03 elevado à quinta vezes o valor x de 14. Né? De 14 a 19 passaram 5 anos, então é só elevar à quinta. E esse resultado a gente sabe que tem que dar 700 bilhões. Então vamos deixar só 700 aqui, indicar que ele vale 700 bilhões. Então quem é o x? Bom, aí você vai usar a tabela que diz o quê? Quando x é 5, 1,03 elevado a x assume o valor 1,16. Né? Então essa tabela está te dizendo isso, que 1,03 a quinta vale 1,16. Então agora é só fazer a continha, né? 700 dividido por 1,16. Vamos lá? Então, 700 dividido por 1,16. Duas casas após a vírgula, então aqui põe 2 zeros, né? E corta as vírgulas. Aí é só fazer a continha. Começamos aqui por 700, vai dar 6. 6 vezes 6, 36. Para 40 falta 4. 6 vezes 1, 6 com 4, 10 para 10, nada. 6 vezes 1, 6 com 7 para 7, nada. Abaixa mais uma casa decimal, 40. Abaixou, tem que perguntar. Perguntou, tem que responder. Quanto é 40 dividido por 116? Quantas vezes 116 cabe no 40? Cabe 0 vezes. E ainda sobra 40, né? Abaixa mais uma casa. Abaixou, pergunta. 116, 400 por 116 dá 3, né? 3 vezes 6, 18. Para 20 falta 2. 3, 1, 3 com 2, 5 para 10 falta 5. 3, 1, 3 com 4 para 4, nada. Abaixa agora uma casa decimal, vírgula. E aqui nem precisa continuar, né? Vai dar 4, né? Mas tudo bem. Porque isso já dá para assinalar a alternativa A, né? Pelas alternativas apresentadas, só pode ser a alternativa A. O X é 600, aproximadamente 603 bilhões de dólares. Ok? Vamos para a questão 5. Na figura a seguir estão esboçados os gráficos das funções. Log de x na base 3, então esse gráfico vermelhinho aqui. G de x igual a log de x na base 3 e y igual a x. O gráfico da função f, que é esse daqui, é simétrico ao gráfico da função log de x na base 3, né? Em relação à reta y igual a x. Então note, né, que em relação à reta aqui, y igual a x, o gráfico f se comporta de maneira simétrica, né, como se fosse a imagem num espelho aqui em relação ao gráfico da função g. Certo?
Bom, e nessa simetria em relação à reta y igual a x, o que é y igual a x? Você pega um ponto que está no y igual a x, isso aqui é 2, aqui também é 2, porque o y tem o mesmo valor do x nessa reta. Muito bem, e o que acontece aqui para a gente resolver a questão é o seguinte, repare que se no gráfico da f tem o ponto 3, 1, se no gráfico da g tem o ponto 3, 1, no gráfico da f vai ter o ponto 1, 3. Então você tem que f de 1 é igual a 3 e g de 3 é igual a 1. Então se eu colocar aqui 1, se colocar 1 na função f, a imagem vai ser 3. Se colocar o 3 na função g, a imagem vai ser 1. Então o que uma faz, a outra desfaz. Então f e g aqui são chamadas de funções inversas. Ok? Então o que é x para uma é y para outra e vice-versa. Muito bem, então a receitinha para você obter o gráfico a fórmula da função f a partir da fórmula da função g é a seguinte. Chamando aqui y igual a g de x, né? Então y igual a log de x na base 3. Então você vai fazer aqui um troca-troca. No lugar do y coloca x, no lugar do x coloca... Primeiro passo é esse, né? No lugar do y coloca x, no lugar do x coloque y. Então esse é o primeiro passo. Faz um troca-troca. Então vai ficar assim, né? X é igual a log de y na base 3. Agora o segundo passo é você isolar o y nessa expressão. Então escrevendo aqui na ordem contrária, ó, log de y na base 3 igual a x, fica fácil da gente perceber, né, o que acontece. Por definição de log, 3 elevado a x tem que dar o y. Então, 3 elevado a x é y, e essa é a formulinha, né? Já conseguimos isolar o y rapidinho. Então, essa é a fórmula que gera o gráfico da função f. f de x igual a 3 elevado a x. A inversa da função logarítmica é a função exponencial alternativa d de dado. Belezinha? No próximo vídeo continuamos, então. Até!